A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Geni Janovski, moro no sudoeste do Paraná. Hoje eu vim aqui conversar, né? Outras vezes nos vídeos que tem aí eu não tenho aparecido, né? Nos vídeos eu tenho mostrado outras coisas porque eu não tenho um lugar assim adequado para mim gravar ainda, né? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo assim aparecendo. Então aqui eu tô. Vou começar, né? Do início. Quem não viu os vídeos anteriores aí, eu fui de uma igreja desde a minha conversão há 15 anos atrás. Eu aceitei Jesus e eu procurei uma igreja para congregar e eu achei. Hoje eu vou falar o nome da igreja, né? Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu não sei se vai estar captando bem a minha voz aqui. Tem carros também passando, que a rua fica aqui, né? Então eu congregando sempre na Deus e Amor, né? Sempre que eu estive ali na igreja Deus e Amor, eu mantive os usos e costumes, né? Eu não cortava meu cabelo é longo, ele só tá emboladinho aqui. Ainda não cortei meu cabelo. Não cortava meu cabelo, não usava blusa sem a manguinha, né? Nem com decote, até porque o decote eu não gosto mesmo, nem blusa sem manga eu não gosto. Não usava saia pra cima do joelho, né? Sempre tive ali na doutrina da igreja, né? A doutrina, a sã doutrina, né, da igreja, que a sã doutrina, né, que a igreja fala, até vamos, essa parte aí a gente vai falar ainda pra frente a respeito. Então eu entendo assim, que se eu tiver em uma igreja, por exemplo, se eu tiver em uma igreja que a igreja diz, eu tô nessa igreja porque eu quero, não tô sendo obrigada, né, como eu passei esses 15 anos ali na igreja Deus e Amor porque eu quis, não fui obrigada a estar lá, não. Então, no meu entendimento, toda vez que você está em uma igreja e aquela igreja diz que isso e isso não pode, se você fazer escondido, aí mesmo que aquilo não seja pecado, se você fazer escondido você vai estar pecando porque você vai estar usando de engano. No meu entendimento é assim, né? Então, se você não concorda com a igreja, você não quer obedecer, então você não esteja lá. Mas não esteja você se condenando, usando de engano dentro da igreja. Meu pensamento sempre foi esse, né? E ali, um tempo pra cá, eu comecei a ter bastante problema de saúde por conta de movimentos repetitivos, né? E o meu marido, ele quis que eu saísse do meu emprego, né? O meu marido me incentivou para que eu saísse do meu emprego e ele abriu aqui, um comércio, né? Bem pequeno mesmo. Meu marido abriu para mim trabalhar em casa. Ele falou, você tá muito doente, você tá muito sofrida, né? Eu tava ficando bastante internada, né? E ele falou, você tá muito doente, você tá muito sofrida, você pede a conta e trabalha aqui, eu arrumo pra você e você vai cuidar do que é teu, né? Porque você tá muito sofrida e tal. E então eu pedi a conta, né? Eu com meu marido conversamos assim e eu pedi a conta desse emprego. Um emprego de 9 anos e 5 meses, eu pedi a conta. E como ele abriu aqui pra mim, aqui é um mini mercado, e daí tem um nome, né? Tá ali na placa, mini mercado tal. Ele abriu isso daqui pra mim, e aqui, por exemplo, aqui, tá vendo ali? Eu tenho pão pra vender. Aqui, eu tenho doces aqui pra vender. Ali do outro lado ficam os salgadinhos. Esse daqui é um freezer de sorvete, aqui atrás, né? Aqui atrás de mim, aqui é um freezer de sorvete. Ali tem um freezer de refrigerante, ali do outro lado. Tem um freezer de refrigerante. Tem um freezer de carne, né? Tem freezer, aqui tem de tudo, né? Ali tem o arroz, o feijão, a carne, o leite, ali, tá vendo o leite ali? Ali também tem leite de outra marca e tal. Então, tem tudo, né, aqui. Desde vassoura, rodo, né? Tem utensílios para cozinha, tem, né? Então, mas aqui também tem bebida alcoólica. Até eu tinha falado pro meu marido que eu não queria vender. Eu não queria vender. Ele falou assim, mas não tem como não vender. Meu marido falou pra mim, né? Não tem como não vender. Todo mercado tem. Você tem que ter aí pra você vender. E o meu marido pôs aí e tal, e tem bebida alcoólica pra vender aqui. Contra a minha vontade até, mas tem.
Só que por conta disso eu fui tirada da comunhão da igreja, porque eu tô vendendo bebida alcoólica, né? Tô vendendo bebida alcoólica, tem bebida alcoólica aqui no meu estabelecimento, então eu fui tirada da igreja. Não participo mais da Santa Ceia, não posso participar da Santa Ceia. Fico até com vergonha, sabe? Tenho vergonha por isso, porque eu não cometi um pecado, entende? Não cometi um pecado, não cometi um pecado, não fiz nada no caso, mas eu fui tirada não posso nem participar da Santa Ceia, eu era obreira, né? Eu tenho ali meu guarda-pó cor-de-rosa, né? Eu era obreira e eu fui tirada, né, da igreja por conta disso. Mas a igreja Deus e Amor, ela vai mudar. Ela vai mudar. E as pessoas, os pastores que estão aí, que mesmo que hoje não pode cortar cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode usar um esmalte, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode, né? Então, não pode usar uma calça nem para trabalhar, porque quando eu entrei nessa empresa, a minha chefe, ela disse que eu não podia ir trabalhar de saia. E eu fui trabalhar de calça porque eu fui revelada que era para mim aceitar aquele emprego, que aquilo lá era uma porta que Deus estava abrindo para mim. E eu fui trabalhar, e eu trabalhava de calça e eu também tive que sair da comunhão da igreja, né? Eu tive que sair da comunhão da igreja porque a igreja não permite você usar calça nem no teu ambiente de trabalho. E até que depois eu conversei com o dono da empresa e eu pedi pra ele pra mim trabalhar de saia e ele deixou. E eu expliquei pra ele, né, porque é uma pessoa assim bem... eu expliquei pra ele, olha, eu sou de uma igreja evangélica, na minha igreja a gente não pode estar usando calça, e desde que eu entrei aqui eu tô fora da comunhão com a igreja, porque eu tô usando calça pra trabalhar, e eu queria pedir pra você se eu posso vir trabalhar de saia. Eu expliquei para ele, as minhas saias não são saias curtas, minhas saias não são indecentes. Ele falou, pode sim, pode, roupa de pessoa evangélica é uma roupa decente. Ele respondeu assim para mim. E eu comecei a trabalhar de saia, né? Então, e por isso eu voltei em comunhão com a igreja, eu pude voltar a cantar na igreja, né? Pude voltar a fazer o que eu fazia antes na igreja. Cuidamos da igreja já, tá? Não sou pastora, tá? Não sou pastora. Cuidamos da igreja, abria a igreja, limpava a igreja, cuidava, né? Ajudava os pastores, né? Sempre ajudamos. Mas a igreja Deus e Amor vai mudar, né? Para os irmãos ali, tem muitos irmãos, eu sei que não acompanham nas redes sociais, não acompanham como tá indo lá na sede mundial, muitas notícias vêm e é novidade, né? Para as pessoas, como o Davi Neto, né? O Davi Neto, o filho da irmã Débora, ele está sendo preparado para ele assumir a igreja Deus e Amor, né? Para ele assumir. E ele está sendo preparado, né? E por que eu sei que ele está sendo preparado para isso? Porque ele gravou podcast, né? E ele até comentou ali, eu trabalho muito, me mato trabalhando de segunda a sábado para construir a igreja de hoje e a do futuro, né? Para construir a igreja de hoje e do futuro. E ele comentou também nesse podcast que ele fala até ali junto na mesa diretora, ele fala nas reuniões, na diretoria, na mesa diretora que ele faz parte, ele fala que ele traz o assunto, né, no caso, ele fala até mesmo que ele fala até junto com a avó dele, né? Ele fala junto com a avó dele que ele sobre o fim da doutrina, né? Sobre o fim da doutrina. Eu falei que Jesus não usou paletó e gravata, né? Ele comenta isso e disse que tem dúvida do que está fazendo. Ele não tem dúvida do que está fazendo porque foi Deus que revelou para ele por 3 vezes, né? E ele fala junto na mesa diretora ali que a igreja Deus e Amor tem que mudar, né? E ele está sendo preparado para assumir. E ele já ele vai assumir, né? Ele já tem o Ministério Regenere, né? Ele também tem um vídeo que ele gravou ali que ele fala que a doutrina da igreja é um câncer. Essa doutrina que a igreja tem é um câncer, tá? Ele fala isso.
Então, às vezes tem pastor assim que até fala assim, perdão por gaguejar muito. Eu fiz umas anotação aqui, mas eu até acabei perdendo, que nem achei. Ele falou até ali que, além de falar, né, que essa doutrina é um câncer, ele fez também uma tatuagem, né? Ele fez uma tatuagem assim do pezinho da bebê dele, né, da menininha dele. Ele tatuou o pezinho dela, né? E ele mostra a tatuagem. Tem vídeo dele mostrando a tatuagem que ele fez. E ele é assim ele é diácono da igreja, tá? Ele é diácono da igreja, ele prega lá na sede mundial, né? E ele prega o que ele pensa. Ele já tem esse ministério Regenere dentro da igreja, né? Que é para jovem, tem o PEG, que não foi ele que fundou, mas tem o Regenere, que é ele que fundou, e agora o PEG e o Regenere estão junto, né? Antes eles formaram até assim, ficaram uma divisão ali dentro da igreja, os jovens do PEG e os jovens do Regenere. Eles ficaram até meio divididos ali, mas agora eles já estão juntos, já estão unidos, né? E é isso aí que vai acontecer. Vai acontecer que quando um pastor, né, de fora, aqui por exemplo, da minha região, que fala, não, nós não vamos entrar nessa, nós vamos viver assim, conforme nós somos hoje, conforme o passado, que nós aprendemos no passado, nós não vamos... Sabe o que vai acontecer? Se um pastor quiser cortar algum membro, ou um jovem, qualquer pessoa, por cortar um cabelo, por usar uma maquiagem, por usar uma calça, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser avisado lá na sede mundial e vai ser cortado esse pastor. Vai ser cortado, porque vai vir ordem de lá. Porque o regulamento interno da igreja vai mudar. Vai mudar. Podem ver que isso vai mudar. Então, porque ele fez tudo isso, muitas vezes as pessoas dizem, tá trazendo mundanismo para a igreja. Tá trazendo mundanismo para a igreja. Eu não concordo mesmo, é tatuagem e tal. Eu tenho tatuagem porque eu fiz um tempo que eu não servia a Deus. Não servia a Deus, não conhecia Deus, né? E não tava nem aí com Deus. Tanto que Deus me deixou o que aconteceu comigo, né? Que o diabo quis me tragar, quis me matar, e foi só Deus para me resgatar. Eu ainda vou testemunhar isso. E então, ele fala, né? Que ele não tem dúvida do que ele está fazendo, porque por três vezes Deus falou com ele a respeito disso, né? E a irmã Maria Lorena ali, também tem esse vídeo aí na internet, ali na sede mundial, a irmã Maria Lorena entregou uma profecia para ele, dizendo que Deus estava entregando para ele o dom de maravilhas, né? O dom de maravilhas, mesmo dom que o missionário Davi Miranda, Deus usava o missionário Davi Miranda, que curava, né? E tal, e ela até comentou ali, né, que Deus ia usar ele, que ele ia orar pelo pai dele, o pai dele ia ser curado, né? A irmã Maria Lorena, que é uma serva de Deus, que eu não tenho dúvida que a irmã Maria Lorena não seja uma serva de Deus, né? Eu não tenho dúvida, não. Eu acho, assim, que ela é muito mesmo usada por Deus, aquela irmã. Então, e ela até disse, muitos vão se espantar, mas é Deus, né? E depois disso, ela também gravou um podcast que ele até comentou. Nesse podcast, ela gravou com o missionário, com o Davi Neto, né? Com o diácono Davi Neto, que ele até perguntou para ela, irmã, Deus usou você para falar para mim que eu tenho um dom, que estava me entregando o dom de maravilha, e eu quero usar esse dom, eu não sei como que vai ser manifesto. Aí ela até disse assim, não, meu filho, você já tem o dom, mas conforme você vai pregando, Deus vai te usando, Deus vai manifestando. Ela falou, é só você vai pôr em ação, né? E ela quis dizer assim para ele se esforçar de pregar mais, fazer mais, que ali vai ser levantado. Então ela comentou isso, né, com ele. E ali então é bem a irmã Maria Lorena, ela faz várias vezes, ela fala com ele, exaltando ele, né, dando a entender, e até no final desse podcast que eles gravaram junto,
A irmã Maria Lorena disse assim que Deus tem um grande propósito na vida do Davi Neto, e quem somos nós para se opor ao propósito de Deus na vida dele? Então que ninguém pode se opor a isso que o Davi Neto está levantando dentro da Igreja Deus e Amor. Então a Igreja Deus e Amor vai ser totalmente mudada, né? E eu acredito que vai até mesmo entrar uma grande confusão dentro da Igreja Deus e Amor, porque os pastores, eles não vão aceitar, né? Os pastores que cuidam das igrejas, assim, essas igrejas de interior, né? Eles não vão aceitar, né, essas mudanças dentro da igreja, e aí vai gerar contenda. Eu acredito que vai gerar muita contenda dentro da igreja, porque vai uns membros puxar para um lado, outros para outro, um pastor para um lado, outro para o outro, e vai gerar muita confusão dentro da igreja, né? Então esse é o vídeo de hoje, né? Esse é o 4º vídeo que está subindo para o YouTube, e eu não vou fazer cortes nesse vídeo, né? Eu não vou fazer corte nesse vídeo, e eu quero fazer uma pequena oração para que Deus venha abençoar cada um de nós. E eu até clamo por oração, todo vídeo eu tô falando que eu preciso de oração, né? Eu peço que cada um que esteja ouvindo esse vídeo, que ore por mim, ore pela minha família. Eu até comentei, né? Eu vou achar uma igreja para me congregar, mas eu vou continuar indo na Igreja Deus e Amor. Eu tenho muitas amizades, né? Eu tenho as minhas irmãs amigas, né? Tem aquelas irmãs amigas do coração da gente, né? Então eu vou na igreja, eu vou na casa dessas irmãs, eu quero receber essas irmãs, continuar recebendo essas irmãs na minha casa, né? Porque eu recebo os irmãos, graças a Deus, gostam de mim, vêm na minha casa, né? Eu convido e elas vêm. E eu pouco tempo de ir eu tenho, mas sempre que eu consigo dar uma escapadinha, eu vou, né? Eu quase não vou na casa das irmãs, mas as irmãs me entendem que eu quase não consigo ir, mas elas vêm, né? Pra gente matar saudade. Então eu não tenho nada contra, mesmo. Que Deus abençoe cada um. Tem muita igreja, né? Por exemplo, assim, até aquela igreja lá do mundo, né, que tá tudo liberado, que as pessoas da Igreja Deus e Amor que diz que tem as igrejas mundanas, até aquelas igrejas lá que dizem que é ser mundana, elas têm muitas regras ali, sabe? Muitas regras ali, e tem gente que quebra aquelas regras. Como tem gente ali na Igreja Deus e Amor, como eu falei ali no primeiro vídeo, quem quiser voltar lá e ver o primeiro vídeo que eu gravei, eu contei que veio gente na minha casa, gente que missionários, né, que estavam ali sempre de igreja em igreja pregando, que se hospedaram na minha casa porque estavam fazendo campanha, e lá na minha casa eles falavam palavras torpes, eles falavam palavras que era de arrepiar os cabelos, que a gente, da nossa boca nunca saiu, nem quando a gente não era crente, eles falavam, né? Como um dia um senhor que até hoje anda por aí pregando nas igrejas, tem um grupo no WhatsApp que o meu marido participa, de amigos e irmãos, e esse sempre tá lá pregando, e tem uma lábia que, meu Deus do céu, e sempre teve aqui na sede daqui, pregando, trazendo campanha e tal, e aquele alvoroço, sabe? Um dia ele lá na minha casa, ele se hospedou lá, tudo mais, fez uma campanha na sede, depois nós fomos levar ele lá em São Jorge, que teve uma vigília lá, faz anos isso daí, sabe? Mas desde aquele tempo ele sempre tá por aí pregando em tudo quanto é igreja, não, todas as igrejas Deus e Amor, né, da região toda aí. E ele sempre tá pregando em toda a região por aí. E o que ele falou pro meu filho, quando nós chegamos lá, tinha as mocinhas jovens da igreja lá fora, sentada no murinho que tinha assim na virada perto da rua, assim. E conversando, porque tinha, acho que elas eram da família da irmã que estava fazendo lanche lá, que daí foi vendido o lanche no final da vigília. E ele foi e falou pro meu filho assim, o meu filho, ele é adolescente, sabe? E ele foi e contou pra gente, ele falou assim, ó,
Mãe, aquele irmão falou uma coisa que é só Deus na causa. Eu falei, o que ele falou? Porque os meus filhos, até hoje, o meu filho, ele saiu da igreja por causa de muito mau testemunho que ele viu. Ele não quis mais ir para a igreja, só que os meus filhos, até hoje, eles contam o que se passa com eles. Eles contam, até de alguma decisão que eles, até de namorada que se for pedir menina em namoro, contam pra gente, sabe? Contam pra mim. Meus filhos me contam. Então ele contou, mãe, aquele irmão falou assim, olha, Jamilson, olha ali, ó. E mostrou as meninas pra ele. Falou, ó, tá no ponto de pegar. Essas aí tá no ponto de pegar. Um velho que não tem... Velho não é, sabe? Não é um idoso, não é. Mas uma pessoa não ter vergonha na cara. Chegar a esse ponto, fazer uma campanha ali em Dois Vizinhos e pregar numa vigília e fazer aquele bafafá, tá com as palavras daquela na boca, sabe? E não foi só ele que eu vi falando palavras torpe, não foi só ele, foram vários que passaram por ali e cada um tinha a boca mais suja que a do outro. Então a realidade é essa, a santificação é só na casca, porque para viver, e eu creio que isso que é a sã doutrina. A sã doutrina é você se policiar, a sã doutrina é você não fazer as coisas de errado. Tá? Não é só usar uma roupa, uma calça, que é pecado, não é. Eu não creio que isso daí seja pecado, porque muitos irmãos, eles viveram sem roupa porque eles não tinham, eles passaram por esse tipo de humilhação, tá? Então, daí tinha perdido a salvação, não é verdade? Então, olha só. A gente tem que estar na presença de Deus de corpo, alma e espírito. Não dá para ser crente pela metade. Não dá para subir em cima de um púlpito de igreja e falar de Deus, que Deus ama, que Deus quer santificação, e depois abrir aquele bocão lá, né? Aquele bocão sujo, dar a boca pro diabo. A palavra do Senhor não fala que não pode uma fonte que não sai a água doce e água salgada, não sai? Então, a mesma coisa temos que ser nós, ou é com Deus ou é sem Deus. E se é sem Deus, porque está enganando em cima dos púlpitos, né? Esse que fez isso, eu cheguei para o nosso pastor naquele tempo e falei, pastor, não traga mais aquela coisa aqui. Ele fez isso, isso e isso. Sabe? Eu falei. Aquele pastor daquela época não trouxe mais ele ali. Mas depois que aquele pastor saiu, eu contei para outro pastor que veio, só que mesmo assim outro pastor que veio trouxe a coisa lá. Então a fé da gente vai lá embaixo. Deus age dentro da igreja, age pela nossa fé, não por aquele que está lá. Eu sempre falei até para as irmãs lá, as irmãs que são minhas amigas, e eu sempre falei para elas, irmã, tem gente que não vai no culto porque a gente só vai quando é gente de fora. Gente, aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que está em santificação, sempre sabe a vida da pessoa, é uma benção a gente ir no culto, porque a gente recebe, a gente sabe que ali é uma pessoa que está sendo usada por Deus, porque tem muita gente que vem de fora, anda por aí, fazendo todo aquele movimento, né? Todo aquele movimento nas igrejas, mas e o que é a vida deles? Você não sabe. Né? Você não sabe, que nem aquele lá, que a gente, muitas vezes os pastores ponhavam as pessoas, mandavam as pessoas na nossa casa, se hospedar na nossa casa, e daí esse irmão é uma benção, ele vai lá, ele vai ajudar a irmã e o irmão lá em oração, lá na casa do irmão, com a palavra, que muitas vezes foi nós que demos bom testemunho, foi nós que repreendimos esse tipo de gente, porque outros foram lá em casa, que eu cheguei de falar, meu Deus, vocês estão errados. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que arrumar um emprego. Vocês têm que arrumar um emprego para vocês trabalhar. A gente tem que ser digno. O trabalho dignifica a nossa vida. Porque as pessoas estavam dentro da igreja, estavam para lá e para cá fazendo culto e cruzada evangelística e vigília, isso e aquilo, e pregando para ganhar oferta. E depois começavam a comentar lá dentro de casa. E falar mal dos pastores que tinham dado pouca oferta. Falavam mal entende? Então, querendo encher o bolso, porque eu sei muito bem, porque muitas vezes se passou isso comigo, da gente deixar de uma necessidade da gente ir lá e dar uma oferta na igreja. Então tem uma irmãzinha lá que vem lá de a pé, longe lá da igreja, pobrezinha, vem lá, dá uma ofertinha lá na igreja, para esses ali.
aqueles que vieram lá em casa, que estavam atrás de dinheiro, que eu tô comentando aqui, eles andavam de carro, tá? Carro financiado, até o financiamento eles comentavam que eles pagavam com o dinheiro da igreja, entendeu? As esposas, eles deixavam na cidade, e às vezes eles passavam até mês sem vir para casa, até um mês sem ir para casa, ver o filho e as esposas, porque eles estavam de igreja em igreja para ganhar dinheiro. E eu mandei trabalhar. Eu mandei. Então, por tudo isso que a gente passou ali, a gente não se escandalizou, a gente não saiu da igreja. A gente não saiu da igreja. Só que agora, por conta disso, eu não sou mais nem membro da igreja, né? Não sou mais nem membro da igreja. Então, eu quero, nesse momento, fazer uma oração, porque eu posso ter saído da igreja, mas de Jesus eu não larguei, né? Eu não deixei de Jesus. E eu creio que Ele não vai me deixar. Eu creio que Ele não vai me deixar. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, Ele sabe a minha intenção, tá? Então, eu clamo sim, peço que orem por mim. Peço que orem por mim, porque muitas vezes a gente começa a lembrar e a tristeza vem, sabe? A tristeza vem. A gente fica triste, abatido mesmo, fica às vezes por terra. Mas é nesse momento eu percebi, porque teve um vídeo ali que eu não sei se vocês percebem, mas eu terminei aquele vídeo chorando, sabe? Terminei aquele vídeo chorando. Só que eu terminei aquele vídeo e fui ali e me derramei na presença do Senhor. E o Senhor veio me fortalecer, tá? O Senhor veio me fortalecer para a glória dele. Então eu quero nesse momento fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, Deus todo-poderoso, Deus vivo, eu te agradeço, Senhor, pela vitória, Senhor, de estar na tua presença. Eu vou parar um pouquinho com a oração para explicar aqui, que eu estou orando de olho aberto, porque o meu estabelecimento aqui, ó, tá aberto, tá com a porta aberta. O movimento tá bem fraco, por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. O movimento tá bem fraco. Então eu vou orar com o olho aberto, mas Deus sabe o meu coração e a minha mente, né? Como diz um pastor que eu acompanho ele aqui no YouTube, o teu coração é só modo de falar, né? Coração, porque o nosso coração é um órgão que só serve para bombear o sangue do nosso corpo, mas o nosso coração é aqui, ó, é a nossa mente, ligada no trono da graça, tá? Soberano Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço, Pai querido, por mais um dia, Deus poderoso, pelo Senhor estar na minha vida, pelo Senhor não me abandonar. Pai querido e santo, cobre-nos, Senhor, com teu sangue, toma-nos em tuas mãos, ó Deus poderoso, dá-nos a bênção e a vitória, visita cada pessoa que vai ouvir esta oração, visita cada pessoa que vai ver este vídeo, Senhor, visita cada pessoa que se inscreve nesse canal, ó Pai, para a glória do teu nome santo, concede a bênção, a vitória, o milagre e o livramento, da parte do Senhor para estas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome eu te peço, te agradeço, certa da resposta em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos. Se inscreva nesse canal, dá o seu joinha, né, curte esses vídeos aí, e todos os dias eu vou estar postando um vídeo, né, todos os dias, pode ser que nem sempre eu esteja aparecendo aqui no vídeo, mas eu gosto muito das plantas, como eu já mostrei, né, eu posso estar mostrando mais plantas ali, enquanto eu estiver falando, né, mas vai sempre ter uma oração, não é um canal de fofoca, não é um canal de fofoca, não é para fazer fofoca, mas o erro eu vou apontar, tá, o erro eu vou apontar, para a glória do Senhor, né, porque muitas vezes a gente não conta, a gente não aponta o erro e ele continua. E é por isso que continua essas coisas dentro das igrejas. Porque ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Pois então eu vou falar, né? Aí aproveitando aqui, orem em favor do irmão que sofreu um acidente, o irmão Arnaldo, né? Que Deus abençoe aquela vida. E um outro irmão que eu não conheço, que sofreu um acidente junto com ele, que o Senhor possa visitar o irmão Lucas, né? Não conheço esse irmão, mas que Deus visite cada um e dê o livramento, que Deus dê o livramento para esse irmão, que é pastor ali em Beltrão, que Deus use de misericórdia. Então que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus.